A maioria de nós aprendeu desde criança que mentir é errado, não é? Mentir é errado. E para quem tem filho, né? Se seu filho fala uma mentira, você fica até chateado, você fala, não pode mentir, etc. Agora, e se a mentira for usada como algo benéfico? O que você acharia disso? A mentira ser usada como algo benéfico? É estranho, né? Pois é, mas o que eu vou compartilhar com você aqui agora, dentro aqui, né, do nosso estudo do livro Poder do Subconsciente, é algo nessa linha, tá? E mostra que como fazer a pessoa acreditar em algo pode trazer benefícios incríveis para ela. E aqui a minha ideia não é, isso é certo, errado, é te mostrar um fato para aí você avaliar o quanto que isso faz sentido para você, né? Aqui tem um dos relatos que eu mais gosto também, na questão aqui desse livro. Vamos conversando aqui para a gente chegar, acredito que vai fazer sentido para você. Esse capítulo é o capítulo 4 e aqui está Curas Mentais nos Tempos Antigos, página 73. Milagres em santuários de todo o mundo. No Japão, visitei vários santuários famosos. A peça central do mundialmente conhecido santuário de Gyabutsu é uma gigantesca estátua de bronze de 12 metros de altura de Buda, com as mãos postas, a cabeça inclinada em êxtase profundo. Olha só que interessante. Buda. Observei velhos e jovens depositando oferendas aos pés da estátua. Dinheiro, frutas, arroz, laranjas. Os devotos acendiam velas, queimavam incenso e entoavam preces com pedidos. Escutei atento o cântico de uma mocinha, enquanto ela entoava a prece de cabeça baixa e apresentava 2 laranjas como oferenda. Nesse momento, ela agradecia a Buda por ter lhe restabelecido a voz. Tendo-a perdido, recuperou-a no santuário. A fé simples em que Buda lhe restituiria a voz de cantora, se seguisse certo ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas, havia ajudado a despertar em si mesma a esperança. Como resultado, condicionou a mente até chegar a crer. Em seguida, o subconsciente transformou a crença em realidade. Isso aqui, eu sempre falo, gente, para você que é um fanático religioso, tá? Que Jesus, cara, não tem problema nenhum, óbvio, né? Pô, acredito em Jesus, acredito em Deus, acredito em outra coisa. Acredito. Só que é o seguinte, pessoas que acreditam em outras coisas, às vezes têm o mesmo resultado que você, né? Nossa, eu fiz tal coisa e Deus me ajudou, perfeito. A pessoa aqui acredita em Buda, que para algumas pessoas fala assim, não, mas Buda não sei o quê, cara. Mesma coisa, mesmo efeito, mesmo resultado. Então, aí eu sempre faço aqui, né, esse questionamento, que eu sei que incomoda alguns, mas será que quem resolveu aquilo foi Deus ou foi a crença em Deus? Será que quem resolveu foi Buda ou foi a crença em Buda? E aqui, o próximo relato aqui deixa claro como que isso realmente acontece. Tá? Olha só, esse relato é demais. Não podemos enfatizar suficientemente o poder da imaginação e da fé total. Um exemplo maravilhoso neste particular é o de um parente meu. Aí ele cita aqui o local que mora, que ele sofria de tuberculose. Tinha os pulmões profundamente afetados. O filho resolveu ajudá-lo a curar-se. Foi visitá-lo em casa e lhe disse que conhecera recentemente um monge andarilho dotado de estranhos poderes. O monge regressara pouco tempo antes de uma longa estada em um dos santuários de cura mais famosos da Europa. Nele conseguiram um minúsculo fragmento da verdadeira cruz, engastado em um anel dos tempos da Idade Média. Ao longo de séculos, incontáveis sofredores haviam sido curados após tocar o anel ou o fragmento da cruz. Ao ouvir essa história, o filho contou ao monge a doença do pai e lhe implorou que lhe emprestasse o anel. O monge concordou. Em vista disso, o filho lhe fez um donativo espontâneo equivalente a $500.
Quando mostrou o anel ao pai, o idoso cavaleiro praticamente arrancou-lhe da sua mão. Apertou o anel contra o peito, orou em silêncio e foi dormir. Na manhã seguinte, estava curado. Todos os testes clínicos deram resultado negativo. Curas como essa acontecem o tempo todo. O mais notável em tudo é que a espantosa história do filho não passava de uma invenção. Na verdade, ele pegara um fragmento de madeira comum na rua, levaram ao joalheiro e mandara engastá-lo em um anel de desenho antigo. Em seguida, deu ao pai. O leitor sabe, naturalmente, que não foi o pedaço de madeira apanhado na rua que curou o pai do rapaz. Não, foi a imaginação despertada em grau intensíssimo, além da esperança confiante em que ficaria inteiramente curado. A imaginação ligou-se à fé, que é uma emoção subjetiva, e a união das duas realizou a cura pelo poder do subconsciente. O pai jamais soube da estratégia, do filho. Se isso tivesse acontecido, ele, quem sabe, poderia ter sofrido uma recaída. Mas, em vez disso, a tuberculose jamais voltou. Permaneceu inteiramente sadio e faleceu de outras causas 15 anos depois, com a idade de 89 anos. Esse relato é demais, né? Demais. Então, como eu disse aqui no início, a questão da mentira. O que o filho fez? Ele contou a mentira para o pai dele. Né? Falou, poxa, olha só isso aqui, sabendo, da fé do pai, cruz verdadeira e tal. E o pai acreditou e aconteceu. Né? Então, isso é certo, é errado. Cara, aqui não tem isso de certo, errado. Eu estou falando o que funciona. A fé cega em algo funciona. Então, isso eu sempre trato isso também, sabe, nos meus atendimentos. Eu gosto muito de pegar aquilo que a pessoa acredita. E eu sempre falo, aqui no canal, por exemplo, eu cito muito versículos bíblicos e tal. Por quê? Foi o que me ajudou lá no início. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada, com ensinos bíblicos, etc. Então, por exemplo, aí eu já citei, em outros vídeos, quando eu estudava física quântica com Hélio Couto, etc., era uma coisa que não conectava comigo. Por quê? Falava de coisas contrárias àquilo que eu acreditava, era muito estranho. Né? E aí, coisas técnicas, bóson de Higgs, dupla fé, enfim, uma coisa relacionada à ciência que para mim não faria sentido. Tem outras pessoas que faz total sentido isso, mas para mim não fazia. Por que esse livro aqui conectou comigo? Porque ele usa vários versículos bíblicos e fala, nossa, então realmente é assim. Então, você pode, a forma mais fácil de você ter resultados é quando você pega algo que você já acredita. Né? Tem lá, muitas pessoas me conhecem aqui pela a reprogramação Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Por que essa é uma frase que funciona tão bem? Porque ela vai em algo que a pessoa já acredita. Ela já acredita que Deus satisfaz a necessidade, que se ela crê em Deus, ela já acredita nisso. Só precisa repetir aquilo para fortalecer aquela crença. Se é uma pessoa que não acredita em Deus, isso não vai ter efeito absolutamente nenhum. Né? Então, o que a gente pode tirar de lição aqui? Tanto para você, como se você quiser ajudar outras pessoas nesse sentido, utilize uma crença já existente. É a forma mais fácil de ter resultados. Perfeito? Bom, agora quero te fazer um convite, caso você ainda não tenha visto. Eu gravei uma aula recentemente, muito bacana, sobre como usar esses princípios. O meu objetivo aqui no canal é especialmente te ajudar nesse sentido aqui com questões financeiras. E eu gravei uma aula onde eu falo como fazer dinheiro com o poder do subconsciente sem esforço. Como usar o poder do subconsciente para fazer dinheiro sem esforço. Tem um link aqui dessa aula, uma aula gratuita, está aqui. Você vai tocar, tem um vídeo lá com toda a explicação. Inclusive eu conto a minha experiência nesse sentido. Ok? Fez sentido aqui? Deixa aqui um comentário, dá um like também. Gosto muito de saber o que você está pensando aqui sobre a nossa conversa.
É isso, forte abraço e até o próximo.